Olá, boa noite. Eu tô aqui para iniciar a nossa live falando sobre relacionamentos. Hoje a gente vai conversar se é ou não possível mudar o outro. E eu pensei muito nesse tema junto com a Marta, que vai estar aqui com a gente tirando várias dúvidas. Por quê? Porque a gente está em confinamento, a gente quer aprimorar os relacionamentos. Na verdade, a gente está obrigado a melhorar os nossos relacionamentos. Nós estamos nos relacionando mais com as pessoas, né? E esse momento é o momento também da gente crescer, ir pra frente e, por que não, melhorar todas as áreas da nossa vida, principalmente a área do relacionamento, né? Então, mudar o outro, às vezes pode gerar algum atrito, pode acontecer alguma coisa assim. Então, a gente vai conversar sobre isso, se é possível, se não é, o que eu posso fazer para melhorar os relacionamentos. E não é só para relacionamento de casal, tá? É para relacionamento no geral. Então, fica aí, que vai ser muito legal. A gente vai começar daqui a pouquinho, falta alguns minutos para começar. Já começou, né? Mas para que as pessoas entrem aí. E enquanto isso, eu quero só saber se tá legal o áudio e tudo mais. Eu fiz uma live quase agora para um teste, o áudio tava mais ou menos. Se o áudio estiver legal, fala pra mim aqui. Eu vi que tem o pessoal aqui, já tô assinando pra vocês. Tá tudo bem o áudio aí, gente? Vê pra mim se tá legal. Quem tá me ouvindo bem, escreve aí que tá ok pra mim. Assinando aqui pra vocês. Tá dando pra ouvir legal? Opa! Pera aí que eu filmei aqui meu armário aqui. Ai, meu Deus, pronto. Foi aí, gente? Vamos lá? Tá ok? Tô esperando aqui só a solicitação da Marta. Marta, que é especialista. Meu Deus, se eu falar a lista de tudo que ela é especialista, mas ela é coaching, ela é analista. Eu já tive uma sessão de coaching com ela que, olha, ajudou demais a mudar a minha cabeça. E agora eu tô fazendo um outro trabalho com ela. E é relacionado ao sorteio, tá? Então, opa, tô recebendo mensagem aqui. Vamos lá, gente. Só esperando aqui a solicitação. Marta, cadê você? Eu tô vendo que você tá online aqui, mas eu não sei se você já solicitou. Solicita aí, mulher. Solicita pra mim aqui a participação. Tô bem feliz que vocês marcaram a presença. Muito obrigada, gente. É um carinho muito grande de vocês. Aqui. Vai começar, a Martinha tá online. Obrigada, o cenário tem muito presente aqui. Oi, boa noite, tô aqui. Boa noite, tudo bom, Marta? Boa noite a todos. Meu Marta, cenário não é igual o dela, com essas câmeras lindas, viu? Mas o seu é lindo também, com a sua assinatura. Obrigada. Marta, se Bora. apresenta pro pessoal, me conta tudo que Bom, você... tudo que eu sou? Bom, eu sou a Marta, isso já é tudo, né? Poxa. Bom, eu trabalho na área da educação há 22 anos, então eu lido com pessoas, com seres humanos há 22 anos. Em 2009, eu me formei como pedagoga empresarial e analista comportamental. E desde então, vim trabalhando aí para desenvolver o ser humano, para aperfeiçoar ainda mais o ser humano. Sou coach também integral sistêmico, formada pela Febracis. Sou hipnoterapeuta, também faço hipnose. Analista comportamental e faço orientação vocacional também. Então, tudo que está ligado ao ser humano para desenvolver e melhorar o que não está em sintonia. Show de bola. Passou até batom, acho que é para você isso. O quê? O quê? Passar... Felipe, passou até batom. Né? A gente está trabalhando aí com relacionamentos, a gente tem que sempre dar um up. Tudo, acho que sempre a gente tem alguma coisa para melhorar, né? Então, chegou na hora certa. Chegamos, né? Chegamos.
Chegamos. E assim, Marta, dentro do tema que a gente escolheu para conversar hoje, né, se é possível ou não né, mudar o próximo, antes disso, aproveitar que tem gente online, fica até o fim, que no fim a gente vai anunciar o sorteio, e o sorteio é top, gente. Então fica até o final com a gente, tá bom? E se puder, enquanto vocês estão aí na live, tem como vocês compartilharem com os amigos e chamar. Então, a gente está aqui com 10 pessoas. Todo mundo que está aqui, se puder mandar para mais pessoas enquanto assiste o vídeo, vai agregando também, né? Vai agregando. E perguntem também. Primeira pergunta que eu tenho, que é já para a gente... Marta, no grande geral, tem como a gente mudar alguém? Vamos lá, pessoal. É possível eu mudar, por exemplo, meu companheiro, meu parceiro? Vocês acham que é possível mudar o outro? Mudar o pai, a mãe? Quem tem filho? Mudar o filho como ele é? O que vocês acham? É possível isso? Não. As pessoas só mudam diante que elas enxergam que precisam mudar, aperfeiçoar, melhorar, desenvolver. Se tem falhas, se tem medos, precisa querer. E o que ela acha que precisa mudar não é o mesmo que você enxerga. Tá? E aí eu vou puxar um pouco, que eu sempre uso a minha vida como exemplo, porque não tem jeito, eu vivi isso. Então, em relação a relacionamento conjugal, nossa, todos os meus relacionamentos foram um fiasco, porque eu sempre pensava que eu precisava o quê? Mudar o meu companheiro. Mas isso simples também é coisa assim. De mulher, não é? A gente que é mulher, a gente gosta de ajustar. E aí entra também dentro do perfil comportamental. Eu tenho uma autodominância. Então, o que eu falo, o que eu quero, eu coloco como lei. Entendeu? Então, isso me corroía de uma certa forma que eu simplesmente eu massacrava os meus companheiros. Cada um na sua época, é claro, né? Meus companheiros, mas cada um na sua época. Então, aí as coisas vão aparecendo e aqui da Drica, mudar não, mas a pessoa pode melhorar. Então, a pessoa só vai melhorar se ela quiser. Simples. Se eu sei que eu preciso, eu tenho um medo de traição, ou eu sei que meu namorado, ele já foi galinha no passado, eu vou ficar ali em cima, lá, e fala, você tem que mudar, você tem que parar de fazer isso. Eu tô fazendo o quê? Eu tô depositando mais pressão para que ele faça isso. E aí, quem vai ter que mudar? Eu tô dando foco e vai expandir. E aí, o que vai acontecer? Ele tem que enxergar que ele não quer mais ser daquele jeito, entre aspas, galinha, que aquela relação entre eles tá bom, né? E aí ele vai começar a mudar. Eu só mudo o outro, eu não mudo. Eu posso tentar dar dicas, mas da minha visão, né? A minha visão é uma coisa. Agora, como é que ele enxerga, como ele é? Vocês sabem como vocês são verdadeiramente? Sem a máscara, né? Isso é importante. Ó, a Aline tá falando aqui que nós podemos... que ela acha que a gente pode mudar... Se a gente mudar, a gente muda o próximo. Que seria, basicamente... Eu também penso assim que a gente pode influenciar a pessoa. Desde que ela esteja aberta para isso. Mas a influência... Não é que você vai influenciar ao ponto de comandar uma alteração dela. Por exemplo, eu tenho uma resistência com atividade física. Meu negócio é mais para estudo, leitura. Falou de mexer no esqueleto, gente, é desafiador para mim, né? Então, pode vir um companheiro que, nossa, queira agregar isso tudo em mim. E se eu estiver aberta para isso, legal. Vai ser um incentivo, vai ser um influenciador, o quê? Positivo, tá? Mas desde que eu realmente esteja com vontade de permitir com que o outro tente alguma coisa legal para minha vida e que eu queira. Eu preciso querer e enxergar que eu preciso isso. Gente, é muito desafiador. E isso entra também no âmbito profissional. No âmbito profissional, eu vivenciei, nossa, muitas realidades que eu simplesmente eu ia trabalhar e falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu culpava todo mundo. A minha chefe que não prestava, a minha parceira de serviço que não prestava, eu culpava todo mundo. Aí eu entendi que eu precisava mudar. Eu precisava sair daquilo.
Aquilo não estava o quê? Mais sadio para mim. Mas eu identifiquei isso e realmente fui atrás, E você tá? mudou. Porque eu mudei. Mudei literalmente da água para o vinho. Opa! É difícil. Aqui a Carol, a maioria das pessoas tem dificuldade de olhar para si. O que nós temos o costume? De olhar, apontar para o outro. Você vai falar, se perguntar aqui, quais são as suas qualidades? Aí, ok, né? Quais são as qualidades, pessoal? Vamos lá, vamos interagir aqui um pouquinho. Quais são as qualidades que vocês têm, que vocês identificam? Vamos lá, quero ver. Vamos lá, Samuel, vamos, quem puder aí já contribuir. Quais são as qualidades que vocês têm e identificam as suas qualidades? Você, Gabi, qual é a sua qualidade? Eu sou muito persistente. Eu vou até chegar, eu sou persistente demais. Não sei se perfeccionismo é uma qualidade. Às vezes eu acho que é um defeito, mas eu sou... Dinâmica, a Carol. Quem mais? Quem mais? Vamos interagir. Aqui. Dedicada. Perfeito. E assim, encontrar a qualidade, sincero, o Enzo, persistência. Oxi, minha querida. Teimoso. A teimosia, Teimosia não é verdade, não. Samuel, considera como uma qualidade? Meu irmão de Vamos 15 ver o... Ah, teu irmão de 15 anos, é teu irmão? Mas ele considera como uma qualidade. A gente vai... Sou paciente, comunicativa, perfeito. Mas vocês perceberam, de repente pode ser até a conexão aqui, mas vocês perceberam que vocês demoraram um pouquinho? Aí vocês vão falar, não, Marta, aqui foi a conexão que demorou. Mas vocês realmente demoraram por causa da conexão ou porque foi um pouquinho demorado para enxergar a qualidade? Porque se eu falar assim, vocês sabem quais são os seus defeitos, o que vocês precisam melhorar, vai vir um monte de coisa. Porque nós enxergamos... Opa, aqui, ó. Procrastinadora... Esse é o defeito. Olha lá, já veio um defeito. Os defeitos aparecem mais. Mais rápido, né? Porque nós estamos focados no quê? A gente está focado em enxergar somente o quê? O que a gente não tem de bom. O que a gente tem de bom, a gente esquece. Por isso que se torna difícil enxergar para si. Olhar você. O pessoal todo está respondendo aqui, a maioria é que é resiliente, né? Que aguenta o tranco. O resiliente, ele aguenta. Mas eu acho que tem uma certa diferença, e você pode me corrigir se eu estiver errada, mas o resiliente, ele aguenta. Mas não significa que ele vá mudar. Ele aguenta e vai sempre aguentar aquela mesma pancada, mas o resiliente não muda. Ele vai sempre tomar... E ele é forte, ele toma, mas é diferente de uma pessoa que ataca. Às vezes, foi uma palavra que foi muito usada os 2 últimos anos. Ser resiliente é uma qualidade, mas ficar só na resiliência é também ruim, não é? E aí, eu te pergunto assim, aqui respondeu resiliente, é até uma cliente minha, então eu sei toda a história da vida dela. Que eu bati ali. Então, assim, a resiliência, pessoal... Cada um aqui vivencia uma realidade que eu, muitas vezes, não sei, que a Gabi também não sabe. A realidade que a gente guarda, né, entre 4 paredes, que nem todo mundo sabe, né? Não é aquela vida de Facebook, de Instagram, que onde tudo são sorrisos, né? Todo mundo lindo, feliz, maravilhoso. Então, cada um sabe... Obrigada, Shirley. Cada um sabe da sua realidade e de que forma que vem ser aplicada essa resiliência, tá? Então, diante de um luto, de como vencer esse momento de luto, eu vivenciei esse momento de luto, eu sei o quanto foi desafiador. Na verdade, o período de luto para mim serviu para que eu me enxergasse. Foi quando eu realmente ressurgi e não só ressurgi, como eu encontrei quem é a Marta. E não a Marta que era dos outros, que fazia para satisfazer os outros. Seja no profissional, seja no relacionamento. Mas Marta, você falou que no teu relacionamento você simplesmente ia lá, fazia, acontecia para que ele mudasse.
Sim, do meu jeito, mas eu também permitia muita coisa. Coisas que eu vejo hoje em dia que não me satisfaz. Mas eu aceitava. Eu aceitava. Eu anulava quem eu era em prol do outro, mas ao mesmo tempo eu forçava uma situação, tá? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não forçar ser quem você não é, tá? Mas E assim, isso... Pode falar, Gabi. se, por exemplo, a gente se relaciona com as pessoas e é uma coisa que é pequena, mas a gente pode assim, instruir, colocar um caminho para que essa pessoa, não como uma condição, tipo, se você não mudar isso, eu vou deixar de estar com você. Embora a gente faça isso, mas não existe a possibilidade de eu chegar nessa pessoa e falar, olha, esse comportamento que você faz, eu não gosto. E se você continuar dessa maneira, eu vou agir de uma outra forma. Então, fazendo isso, será que não é um incentivo para que essa pessoa mude ou não tem como mesmo? Vamos lá, eu vou falar em relação a irmãos, tá? Para não ficar muito nessa pegada de, né, casalzinho. Então, irmãos. Tá. Os irmãos são iguais? Nós Não. somos iguais? Somos Não. diferentes. Então, cada um tem um relacionamento diferente, né? Tem um temperamento diferente. Então, não adianta eu chegar na minha irmã, no meu irmão e falar assim, olha, você tem que mudar isso. Não vai rolar. Mas eu não gosto do comportamento dele. Bom, por exemplo, assim, tem um irmão que não me visita. Ok, o que eu posso fazer para chegar nele e falar que isso me incomoda? O que eu posso fazer? Se ele não me visita, eu posso ir até ele. Sim. Né? Eu posso quebrar um pouquinho isso e chegar nele e visitá-lo. Né? Aí eu vou identificar o quê? Se essa visita não causa o quê? Desconforto. Porque se é uma pessoa que gosta de ficar na dela, quietinho na vida dela, né? Aí eu vou estar causando desconforto. Aí se eu estou causando desconforto, né, a realidade desse meu irmão, o que vai acontecer? A nossa relação vai ficar o quê? Quebrada. Então não vai adiantar eu chegar no meu irmão e falar assim, olha, você tem que me visitar porque isso me incomoda, me sinto carente, me sinto triste. Não vai resolver. Somos em 5 irmãos, é complicado fazer o relacionamento funcionar bem com todos. Sim! Imagina, 5 irmãos é extremamente complicado, porque são 5 indivíduos totalmente diferentes. Mas recebemos a mesma criação. Sim, mas são 5 indivíduos. E tentar Não tem mudar jeito. o outro é o que gera mais conflito, né? Você tenta mudar o outro porque você não aceita como você é. Começa por aí. Nossa, que profundo. Você precisa mudar o outro por quê? Porque algo não lhe agrada. Se não lhe agrada, então o negócio tem que melhorar, mudar dentro de você. Eu tenho que aceitar o outro como ele é, com os seus defeitos, com suas qualidades, assim como eu tenho que identificar as minhas qualidades, meus defeitos e tentar melhorar o que não está bom em mim. É assim que funciona. Aqui, deixa eu só para não perder aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui também. Aqui da Gabs, como fazer os pais pararem de comparar os filhos? Bom, isso é extremamente desafiador, tá, pessoal? Por quê? A comparação existe a todo momento. Não só dos pais, mas também até nos relacionamentos. Meu antigo namorado era assim. Minha ex-namorada era assim. Exato. Então, o ser humano tem a tendência a fazer comparações, tá? Como fazer essa quebra do paradigma dos pais? Vai depender muito da geração desses pais. Se são os pais mais antigos, com uma idade, vamos dizer assim, acima de 60 anos, fica um pouquinho complicado, porque eles vieram numa geração onde essas informações, essas trocas não existiam, né? Agora, se é um pai de 60 anos e já está mais ligado com as novidades, com as coisas que estão mudando, fica um pouquinho mais fácil. Mas não tente querer com que o seu pai, a sua mãe, pare de fazer a comparação. Faça você a diferença por você. Quanto mais você fica desgastada, se sente desgastada com isso, dá mais ênfase para essa dor,
mais isso vai se tornar permanente na vida de vocês. E acaba o quê? Destruindo a relação entre os irmãos. Isso destrói. Então, assim, se o pai e a mãe faz essa comparação, tenta ver o que o seu irmão tem de bom, tem de melhor e foca nisso. Tenta enxergar o que seu pai e sua mãe tem de melhor e foca nisso. E enxergue o que você tem de melhor e foca nisso. E aí essa comparação vai esquecer. Quanto mais importância você der, mais você vai focar. No que você foca, você expande. Tem mais pergunta aqui, né? Bastante pergunta aqui. Cadê? Eu achava, Aline, né? Peraí, eu achava que meu esposo precisava mudar. Mas quando decidi que a mudança começaria em mim, descobrir a paz e meus resultados passaram a melhorar. Gente, eu tive uma cliente também top, top, top. Eu amo todos os meus clientes. E na sessão experimental que eu ofereço gratuitamente de coach, ela chegou com essa demanda. Eu estou aqui por causa do meu marido. Meu marido precisa mudar. Aí eu, opa, achei estranho, né? Falei, nossa, o marido precisa mudar. Então, assim, a reflexão toda foi essa. Se ele precisa mudar, por que ela estava lá? Né? Então, assim, a gente sempre quer que o outro mude, mas a gente não quer enxergar o que a gente precisa mudar para melhor. Isso entra num comentário que a gente acabou de ter da Tininha, que é minha mãe, e ela falou que é difícil mudar se a pessoa não enxerga o defeito que ela tem. Se eu tô com um problema e eu não enxergo isso, eu nunca vou me mudar. E isso também é bacana porque a gente percebe que alguma coisa está errada, às vezes a gente não identifica o que é que está errado, e aí, por isso a gente tem aí profissionais para isso, né? Tô aí. E assim, esse questionamento das mudanças é tão forte porque até nesse período de pandemia, os relacionamentos estão intensos demais. Relacionamento conjugal, relacionamento pai-filho, relacionamento mãe e filhos, e com quem está ali na sua vivência, né, diária, porque ficou muito intensificado. Antes a gente saía para trabalhar, então tinha aquela, entre aspas, a válvula de escape. Eu saio de casa, trabalho, volto, tá tudo mil maravilhas. Você não lida com o problema, você não vai mudar. Ou lida com problemas em setores diferentes. Um probleminha lá no profissional, aí eu largo lá, porque tá lá na empresa, aí eu volto para casa, aí eu tento lidar com o da minha casa. Então é isso que agora, esse período de pandemia trouxe também muitas reflexões. Muitos casais, mesmo através de postagens, tirando sarro, na brincadeira, mas eles estão relatando como eles estão sentindo. E aí que a gente tem que observar muito mais o quanto a gente se entrega para o outro verdadeiramente e o quanto a gente aceita o outro como ele é. Esse é o X da questão. Esse é o X, tá? É identificar quem eu sou, do que eu tenho que desenvolver, do que eu tenho que aprimorar, do que eu já tenho de melhor e aceitar o outro como ele é, né? Seja no casamento. Uma vez surgiu uma seguinte frase na minha cliente. Nossa, mas eu não gosto do meu marido, que o meu marido use barba. Aí eu, por quê? Não gosto porque coça, não acho legal, então desde que a gente casou, namorou, ele já não usa barba. Prestem atenção, hein, pessoal. E aí eu só fiz uma pergunta para ela. E o seu cabelo? Quem controla o seu cabelo? Só eu! Quem é que ele que vai mandar meu cabelo? Entenderam? Então, assim, como que eu vou falar para o outro fazer uma coisa se eu não falo para ele que ele pode comandar no meu cabelo? Tá? É entender que cada um tem um desejo. Se ele gosta de usar um cavanhaque, eu tenho que respeitar isso. Isso é ser parceiro, ser companheiro. Se eu gosto de usar cabelo curto, se eu quiser raspar, eu já raspei. Quem me conhece das antigas sabe que eu já raspei várias vezes meu cabelo e eu tinha namorado. Nunca encrencado com nada, porque eu falava, gente, o cabelo vai crescer, eu preciso fazer. Então, por causa da ONG, eu tenho uma ONG que faz perucas para mulheres com câncer, lúpus e alopécia. Então, eu raspava para doação. Então, assim, como eu vou querer controlar o outro, se quando chega para mim eu falo, opa, chega, para aí, não é assim não. Não tem que ter isso. Os dois têm
conversar, Deu uma travada aqui pra mim. o quê? Tem o quê? Deu uma queda da internet aqui pra mim. Deu a Ficou um pouco travada. ruim, mas Aí tá vocês estão voltando. ouvindo? É, deu uma travada. Mas tudo bem, agora voltou. E dentro disso que você falou, isso é muito engraçado, porque quando a gente, dentro do relacionamento de casal, quando a gente casa, um tem que zelar pelo bem do outro. Querendo ou não, a gente tem que ser maleável. E o lance da mudança, se eu vejo que aquilo que eu faço machuca uma pessoa que eu gosto, no caso do casal, se aquilo machuca, por mais que às vezes você não entenda aquilo, você pode mudar, modificar para agradar o outro, mas nada que vá mudar a sua essência, mas um comportamento. Pô, não deixa a toalha em cima da cama. Se você preza pelo que o outro pensa, você pode ser maleável. Se você, o problema é que a pessoa que é inflexível, ela tá exigindo do outro, mas ela também não muda. E aí, se não tem essa troca, porque o casamento é troca. Um é do Vamos outro, lá. o outro do outro. Então, aqui a Aline até está já colocando o parecer dela, nisso já não concordo muito. Veio um pouquinho cortado, tá, Gabi, a sua reflexão. Acho que o casamento feliz é quando um deseja agradar o outro. Afinal, o desejo vai muito do agrado visual, lógico, dentro do permitido e não do abusivo. Sim, sim. Gente, não só casamento, né? Vamos ver todos os parâmetros. O agradar o outro. Porém, vamos lá. Muita atenção nessa questão de agradar o outro, porque tem muita gente que se preocupa tanto em agradar o outro que esquece de quem? de si mesmo. De si. Tá? Aí entra num conflito interno muito grande, porque na forma que ele quer agradar o outro, ele espera que seja agradado também. Gera uma expectativa enorme. E aí se gera essa expectativa e ao mesmo tempo, se o outro não lhe agrada, o que vai gerar? A frustração. Tá? Então, assim, até essa semana eu tive uma cliente que, infelizmente, está nessa situação de tanto agradar o outro. Isso, marido, filhos, amigos, tudo que vocês imaginarem, muito para o outro. E ela esqueceu dela mesma. De não conseguir identificar as qualidades que ela tem de se agradar. Agora, uma perguntinha para vocês. O que vocês fizeram por vocês nesses últimos 15 dias? Para vocês. Vocês fizeram alguma coisa para vocês? Né? Ah, eu fiz um jantar, uma comida preferida, que eu amo. Vocês fizeram alguma coisa desse jeito? Ou só fizeram pensando, porque meu filho gosta de comer um bolo de chocolate, então eu fiz um bolo de chocolate. Ah, porque eu sei que meu pai gosta que compre lá um pãozinho francês quentinho, eu fui lá e comprei. Né? A gente se preocupa muito em agradar o outro, mas a gente acaba esquecendo de se agradar. E nessa busca de querer agradar o outro, criando a expectativa de receber, pode ter aquele caso que fale, não, eu faço, mas eu não espero nada em troca. São raros, ok? Vamos ser sinceros, são raros. Né? Se eu dou carinho, eu espero receber carinho. Exato. Né? Então, aqueles que falam assim, não, para mim tá tudo certo, eu faço de bom coração. Mas lá dentro, será que você realmente não faz esperando receber também? E isso foi uma reflexão tão grande que teve essa semana, porque a cliente não enxergava isso. Ela não enxergava que ela não fazia por ela. Tá? Então, assim, no casamento... Eu não sou casada, tá, pessoal? Então, deixa eu só finalizar aqui um pouquinho. Mas eu entendo de pessoas, atendo casais, tá? Então, mas assim, eu não sou casada. Mas os casais, eles têm que entrar o quê? Na sintonia. Na sintonia de agradar, de respeitar, né? Porque tem perfil que não gosta de receber presente. Tem perfil comportamental que não suporta ganhar presente. Tem perfil que não suporta ser surpreendido. Aí você faz uma surpresa. Já era. O teu parceiro vai ficar com aquela cara assim que vai falar, o que essa mulher fez?
né? Então, aquelas loucuras de amor com microfone, tem perfil que não suporta aparecer. Aí, se você faz um negócio desse, acabou o relacionamento. Então, você precisa realmente conhecer quem está do seu lado, ok? Se conhecer e vai sinalizando. É importante o quê? Acima de tudo, dialogar. Pergunte. Tem uma pergunta aqui. Dentro do que a Aline falou, a Aline, ela casou, eu fiz o pré-casamento dela, o casamento dela, fiz a gestação, fiz bebê, fiz tudo. E a Aline é uma querida, casamento muito bem sucedido. E o que ela fala aqui sobre... na verdade, eu vou usar o que eu li sobre o que ela falou, né? Sobre o casal ser uma carne só, ter essa comunhão, ser junto, ter essa sintonia. Mas eu quero fazer a pergunta para quem não é casado. Se você já sabe que você vai ser um só com uma pessoa, que o planejamento é que seja eterno, é que você continue com essa pessoa até o fim, na hora de escolher a pessoa. Porque a gente escolhe, né? E quando eu for escolher a pessoa certa, é a pessoa que eu gosto. Escolhe? Eu acredito que escolho. Não, será? E aí, pessoal? Não sei. Eu acredito que escolho. Porque assim, se você vê uma pessoa que ela é bacana, você até gosta dela, mas ela tem muitos detalhes que você pensa assim, mas se mudasse isso, se mudasse aquilo, então já é uma pessoa que não é para ser o relacionamento, né? Então, o certo é você Por que ela não... Por que ela não vai ser? Porque quem está decidindo isso? Eu. Então, se a pessoa tiver muitas coisas para mudar, eu sei que eu vou ter uma vida com ela, são coisas que eu não consigo me adaptar, mudar a mim para conviver com essa pessoa, é melhor que não aconteça, porque... Mas o que você precisa enxergar no seu parceiro? Pessoal, o que a gente precisa enxergar? O que atrai o outro para a gente chegar até ele? São coisas parecidas, são coisas que chamem atenção, positivas. Né? Então vai ter um elo. Primeiro vem esse elo, para depois a gente começar a enxergar aquelas coisas que não nos agradam. Mas aí eu vou decidir... Total, de tudo. Que eu peguei só uma mensagem aqui. Só um segundo. Infelizmente, a maioria dos relacionamentos começam baseados na troca. Porque somos ensinados a ser assim e é da nossa cultura. Mas isso não dá certo. Relacionamento é muito mais se doar do que receber. Pessoal, até pegando esse gancho da Andréia, né? Doutora Andréia casou comigo também. Fiz Opa! As fotos dela. Doutora, então, é muito mais se doar do que receber. Aí entra novamente aquilo. Eu só vou doar, só vou doar, só vou doar. Né? E eu não fico na expectativa de receber. Fica. Né? E aí, como que eu lido com essa expectativa? Se eu não receber, se não houver a troca da outra parte, a troca da forma que eu quero, tá? Porque cada um tem um jeito de receber essa troca, de querer essa troca. Então, se eu vou servir um café da manhã na cama pro meu parceiro, pro meu marido, aí ele gosta disso. Eu já não curto. Se ele me ajudar a lavar uma louça, nossa, eu tô feliz da vida. Tá? Então, assim, vai depender do quê? Do perfil de cada um, do que eles mais gostam e identificar isso. Mas essa doação não pode ser só de uma via. Os dois lados. Para não gerar o quê? Essa expectativa e gerar no futuro uma frustração. Tá certo? Aqui o pessoal... Tem alguém que é casado há mais de 15 anos? Tem alguém aqui que pode estar sinalizando pra gente? Sinaliza aí! Tem alguém aqui casado acima de 15 anos aí? Dá um oi. Tem, sempre tem. A gente tá com uma audiência boa. Aqui, sumiu aqui. Foi. Então, aqui o Fábio, a Shirley, Tininha. Então, pessoal, pessoa que foi, né, ou é casada há mais de 15 anos, vocês passaram por essas frustrações de se doar, se doar, se doar, se doar, e aí via que o parceiro não dava o retorno que você esperava. Né? Cansa. Cansa. E aí, muitas vezes, o que acontece com esses casamentos?
né? Ó, 30 anos, parabéns, hein? 20 anos, ó. Eu ainda tô no caminho. Tenho a Minha minha mãe tem meta mais de aí, meu 30. Eu sonho. tenho 30. Então, assim, pessoal, quando esse casamento não teve um outro fim, que é a separação, né? Acaba o quê? O casamento acaba caindo tanto na rotina que acabam parecendo mais dois amigos do que um casal, né? Então, assim, Como é tem que que tomar muito identifica? cuidado. Vamos lá. Termina, depois eu faço. Não, não, termina que eu vou fazer essa pergunta. Saiu, vazou. Termina, que tá muito bom. Como vamos identificar um casamento que deixou de ser o casal, homem e mulher, se tornaram amigos? Aquele casamento onde a troca de carinho já se torna uma coisa mais difícil, tá? Para falar só de coisas, tem que pagar a conta, o filho não fez isso, tem que pagar isso, tem que comprar aquilo. Não tem mais aquela ligação tão prazerosa. E quem tem um casamento assim há mais de 15 anos, eu via muito pelos meus pais. Meus pais foram casados até minha mãe falecer em 2016. Foram 47 anos juntos. Então, uma vida inteira. Eu tenho 36, então eu acompanhei bastante coisa. E eu via coisas que eu falava, nossa, casamento é assim, é desafiador demais para mim. Então, eu imagino que quanto mais você convive com a pessoa, você tem o quê? Aquele momento que você fala assim, nossa, já tô de saco cheio. Eu já fiz tudo por ele. Para mim já deu. Aí no outro momento vem a outra vozinha e fala assim, vale a pena tentar mais um pouco. Só que o tentar mais um pouco, o que acontece? As pessoas tentam sozinha, mas não fala pro outro. Tem que sinalizar, aqui, estamos aqui em crise. Estação Brigadeiria. E aí, quando você está em crise, tá tendo diálogo? Porque tem que ter diálogo. Se não tem diálogo, o relacionamento vai pro ralo. Tem que ter diálogo. Tentar enxergar, conversar o máximo possível com o Mas não parceiro. adianta também só um querer mudar. Não adianta, né? Um salva a Não, relação. Os não. dois, Os né? dois. Como que é feita a relação? Os dois. Aí que é Tá? a, Não tem aí que como. é a complicação. Por isso que as pessoas têm que prestar muita atenção no antes. Porque casou é muito mais difícil. É no antes. Ter toda certeza, porque, como a gente está vendo aí, é muito difícil mudar. Aqui, deixa eu só aproveitar o gancho da... Não, peraí, cadê o nome? Fugiu. Carol, geralmente é a mulher que busca essas mudanças. Olha, Carol, eu tô com alguns clientes homens que estão em busca de melhoria no relacionamento. Então, assim, vamos tirar um pouco esse paradigma, porque o negócio está mudando, tá bom? Nós temos muitos Graças a homens aí Deus, em né? busca, nós temos muitos homens aí em busca realmente para melhorar a relação, tá? Aqui também, meu namorado fala que diálogo é a base de tudo. Isso mesmo, Gabs, né? É a base de tudo. Isso não só para o relacionamento conjugal, gente. Tudo, relacionamento, tem que ter diálogo, seja no profissional. Eu não gosto da minha chefe. Claro que você não vai chegar lá explicitamente e falar, eu não suporto você, tá? Você não vai falar assim. Mas você vai encontrar o quê? Um meio de falar, caramba, eu enxergo isso, 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 tá me incomodando. Eu preciso começar a enxergar o quê? Os pontos positivos dessa pessoa. E isso eu falo por experiência também, pessoal, porque eu já vivenciei muita coisa. Para eu chegar no dia de hoje, eu fui no fundo do poço. Eu estive num período de luto, que minha mãe faleceu, então foi assim, foi muita porrada, uma atrás da outra. Minha mãe adoeceu, morreu, meu pai adoeceu, meu filho adoeceu, eu adoeci, eu não conseguia respirar. E aí eu colocava culpa em todo mundo. Eu não conseguia me relacionar com mais ninguém. Eu fiquei por muitos anos fechada. É aquela fechada para balanço, né? Literalmente fechada, porque eu não conseguia nem dialogar. Eu falava o estritamente necessário, principalmente no profissional. Então eu fazia, executava e acabou. Para mim já estava bom, porque eu não conseguia. Quando eu fui no fundo do poço, eu fui buscar ajuda, né? Porque é importante a gente enxergar quando não está bem. Poxa, eu não estou bem. Começa por vídeo, fala assim, Marta, eu tô sem grana. Ok, mas tem tantos meios hoje em dia, né? Você não precisa pagar
investir no terapeuta, no psicólogo, no coach, na análise. Você pode buscar vários recursos para te ajudar nesse momento, né? E foi assim que eu comecei a buscar para me salvar. Porque eu estava o quê? Acabando comigo e acabando com quem estava perto de mim. E aí até eu pergunto assim, para vocês que estão nos casamentos que estão em crise, né? O quanto vocês estão detonados por dentro. Porque se você está detonado por dentro, você acaba passando também para o outro. É. Mas aí pode vir a frase assim, mas Marta, foi ele que me deixou assim. Aí eu falo para você, olha bem aqui para mim. Você permitiu isso. Nós permitimos o que a gente quer, tá? Então, se a gente permitir sofrer, o outro me fez sofrer, eu permiti, né? Eu já fui traída, eu permiti isso. Mas Marta, como que é isso? Eu permiti ser traída? Sim, eu permiti. Eu deixei alguma lacuna. E você confiou também em... A confiança tem que existir, tá? A Você confiança confiou tem que numa pessoa que não existir. deveria, no Sim, caso. e na verdade, o meu medo era tão grande de ser traída que eu falava o tempo inteiro para esse meu ex-namorado que eu falava, olha, se tu me trair, tu fica sem. Então, assim, eu falava tanto que ele foi lá e me traiu, Vou ver se é isso né? mesmo. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado do quanto a gente está permitindo. Sim, cansa muito. Relacionamentos, independente se é conjugal, seja lá qual parâmetro for, tem a porcentagem de cansar, deixar a gente exausto. Por quê? Eu não estou sendo quem eu sou. Se você está cansado, é porque você não está sendo quem você é. É simples. Mas, ó, que nem a Aline tá falando aqui, que as pessoas mudam. E realmente eu também acredito nisso. De tipo, por exemplo, conheço pessoas que passaram por traição e tem um casamento maravilhoso. Teve a traição e foi descoberto, foi um negócio feio, mas o casal sentou, o cara mudou, que o cara mudou da água pro vinho e continuam casados. Mas ele Então, quis. Ele o quis cara mudar. mudou porque ele estava o quê? Disposto para isso, E né? porque também, naquela hora, eu acho que pode ser que viu que não era tudo aquilo, pode ser que se arrependeu mesmo, veio a vergonha sobre ele, do mau caráter dele, de tudo que ele fez, da conversa, da dor da esposa. E aí ele. Sim, sim. Mas também é Eu muito tenho, eu difícil tenho clientes que, perdoar. sim, é desafiador tudo isso, porque assim, eu vivenciei isso na pele, mas eu era muito mais nova. Eu ainda sou nova, tá, pessoal? Mas eu era mais nova, e aí conta também a imaturidade. Mas a gente tem que o quê? Se eu almejo uma coisa, eu vou buscar por ela, né? Então eu vou tentar encontrar, sim, coisas que me deixam felizes. O outro não serve. Isso, o outro não serve para preencher lacuna. Sim, porque nós somos inteiros, né? O pessoal usa muito assim, a minha cara Pela metade. metade. Gente, não. Somos inteiros, inteiros. O outro vem o quê? Para somar, né? Nós não estamos em pedaços. Se você está em pedaço, primeiro se encontre, para depois tentar um relacionamento conjugal. É. Tá? Porque não adianta, por exemplo, nesse período todo, quando eu falo, gente, eu fiquei 5 anos solteira, o povo fala, Marta, como você conseguia? Gente, eu tava em pedaços, eu tava Gente, me tô sentindo aqui, eu tô lascada. vazia, eu tava me sentindo vazia, então como que eu vou permitir com que o outro chegue para complementar? Eu não precisava ser complementada pelo outro, eu precisava complementar a minha essência. Somente assim que eu consigo o quê? Permitir com que uma outra pessoa se aproxime de mim. E, Né? E Marta, se como é que a gente aproxime consegue? não para. Oi? Pode falar, termina. Se aproximar não para preencher nada, porque somos duas pessoas inteiras que se encontram para somar. Pode E perguntar, Gabi. como é que a gente identifica para um começo de relacionamento ele já começar saudável? Se conhecer uma pessoa e, claro, ninguém vai ser 100% compatível. A gente precisa se adaptar. E como é que a gente identifica que realmente, poxa, essa pessoa vale a pena eu tentar, vale a pena eu investir tempo e conhecimento para ver se vai dar certo num futuro namoro, até que a gente aqui é um canal super conservador, tá? A
A gente namora pra casar nesse canal aqui, tá? Ok. Namora pra casar. Então vamos lá. Isso foi uma pergunta meio particular? Um pouco também. Por que não? Solteira aqui, ó, entregando currículo. Brincadeira. Vamos Brincadeira. lá. Não tem um segredo, uma mágica, que você vai falar assim, ó, eu bati o olho, eu vou fazer isso com ele. Aí o pessoal até brinca, Marta, quem seu futuro pretendente é namorado vai fazer análise com você? Até que seria uma boa, né? Mas não é esse o caminho. Primeiro, novamente, identifique quem você é. Como você é. Todas as suas características positivas, aquelas que você precisa desenvolver, identificando quem você é, você consegue o quê? Se permitir com que qualquer outra pessoa chegue até você. Você começa o quê? Permitir com que ela seja ela. Aí você vai identificar o que lhe agrada, o que não lhe agrada, tá? E vai tentar o quê? Conciliar o que está pesando mais, os pontos positivos. Ok, então vamos conhecer um pouco mais. Ah, o ponto negativo não tá legal, tem muita coisa a ser melhorada porque não bate com o que eu acredito. Ah, vamos lá, eu sou virgem, tá? Então eu quero casar virgem. Então ele vai querer forçar a barra. Então eu vou insistir nesse relacionamento? Não, Não. tá? Foi um exemplo meio drástico assim, mas para sinalizar, se você identifica que é uma coisa que vai fugir daquilo, a Gabriela não existe, você vai fugir daquilo que você acredita, daquilo que te faz bem, você já sabe que não é o caminho, não vai te fazer bem, pode ser amigos, vocês podem ser amigos, E se, mas por não tem exemplo, um segredo, uma magia. um outro Pode exemplo. perguntar. A gente que é mulher, a gente sabe. Não que tem muito homem aqui online, hein? Meus noivos, meus clientes, a galera é top. Os homens são participativos. Não quero que fiquem chateados com o próximo comentário. Mas, no grande geral, a mulher ela é mais madura, ela é mais responsável. Na verdade, ela não é que ela é mais, ela desenvolve um pouco mais rápido. E vamos supor que no meio do caminho você encontra uma pessoa legal, bacana, mas ela não está no tempo. É muito infantiloide, é muito ainda. Na sua visão. Na sua Isso. visão. Na minha visão. Porque não sei, eu estudo um pouco de comportamento e também dos meus clientes. A maioria das mulheres, elas são mais novas que os homens. E aí, sempre o homem é um pouco mais velho, aí sim eles são compatíveis. Mas tem como dar certo uma relação... Travada. Travou aí? Voltou? A internet tá meio ruim, né? Voltou? Voltou. Voltou? E Voltou. aí tem a possibilidade de, por exemplo, a pessoa esperar esse tempo de amadurecimento, ou não, é melhor mesmo que a mulher que é mais nova conheça um homem mais maduro, que seja mais velho. Não é exceção, não é generalizando, porque tem homens muito novos que são muito mais maduros que mulheres, mas assim, na grande maioria, eu acredito que o homem ele demora um pouco mais. Então, é legal ser idades diferentes, não tudo bem, pode ser qualquer idade. Ó, eu já tive clientes de todas as faixas etárias, então, assim, isso é muito irrelevante, vamos dizer assim, porque tem mulher madura? Tem, como tem mulher infantil, que não está preparada para o relacionamento, tá? Então, assim, não é só homem, não é só mulher, tem os dois lados. Aí a questão toda é, qual é a crença que te limita de viver um relacionamento? Tá? E aí, novamente, lá vou eu dar o meu exemplo. Durante a minha infância toda, a minha juventude, eu ouvia do meu pai e da minha mãe: Marta, não case, vai viajar, vai viver tua vida, vai comprar tua casa, teu carro, faça tudo o que você quiser, mas não casa, realiza todos os teus sonhos, mas não casa. Ok, hoje eu tenho 36 anos, eu nunca me casei. Só que eu só identifiquei Eu não ouvi isso, mas fiz isso. Eu não ouvi, mas é a minha meta. Eu só identifiquei isso em 2018, diante de um processo de coaching com a autoanálise, junto com a análise também. Então, eu só identifiquei isso que acabou me travando de uma certa maneira, deixando com que eu era totalmente suficiente para tudo. Eu não precisava ter um homem ao meu lado, porque eu super
Eu comandava, realizava, fazia, acontecia, viajei o mundo, morei fora, comprei minha casa, tenho tudo. Tudo aquilo que Tô me eles me identificando, meu ensinaram. Deus. Porém, eu nunca me permiti com que alguém entrasse literalmente na minha vida, até aquele momento, né? Por isso que é uma crença. Então, assim, e aí você vai dizer assim, mas Marta, isso com quantos anos? Gente, eu tenho 36, então eu sou, dentro desse parâmetro, eu sou uma mulher madura. Sim. Então, dentro dessa minha maturidade, era já para eu estar o quê? Casada, certo? Então, assim, tem que identificar qual é a crença dessa pessoa que faz ela se sentir, às vezes, infantilizada. Quando o homem ou a mulher, você pode identificar que é mais infantil, é porque ele tem um tratamento diferenciado pelos pais. Ele teve um tratamento diferenciado. Por isso que demora esse percurso de amadurecimento. Faz sentido? Faz. Mas vale a pena esperar? Não espere. Momento, os dois têm que estar no mesmo momento. Ou sim, às vezes vale a pena esperar, ou não. Deu para entender? Deu. Você está esperando? Eu não. Tô... Tudo vai Não entendi depender. a pergunta. Peraí, universitário. Eu tô esperando o quê? Tô esperando casar um dia, quem sabe? Mas eu penso assim, eu penso muito sobre se vale a pena fazer isso. Porque eu vejo pessoas que falam assim, Você que vai identificar se vale. Eu permaneci durante 14 anos acreditando numa fala de uma pessoa. 14 anos. Quando eu identifiquei, você sabe da história, quando eu identifiquei que aquilo era só o quê? pá. Palavras. Era só papo. E aí eu Então você identifiquei que aquilo acredita não na ia espera. agregar, acreditava na espera. Ok? Acreditava. Você vai começar a enxergar o quê? Tudo aquilo que você precisa para aquele momento. Eu identificava o quê? Eu precisava esperar, ok. Mas aí ele foi me mostrando que ele não era aquilo para mim. Então aquela espera, se hoje eu for analisar, eu vou falar, nossa, eu acho que eu perdi tempo. Mas ao mesmo tempo eu identifico que eu não perdi tempo. Eu fui amadurecendo também com a situação. Tá? Então tudo vai depender de cada um, do quanto você está disposto ao quê? A esperar o conto de fadas do príncipe do cavalo branco, né? Se ele vem a galope, ou beijar aquele sapinho para virar um príncipe encantado. É o que Então, você tudo é um quer para sua risco. vida. É um Sim. risco, né? Relacionamentos é um risco, é complicado. Aqui, como Engasguei aqui. a doutora Eu não Andréa tava emocionada, colocou, não, eu só engasguei. somos eternos aprendizes no casamento. O outro é como um espelho de todos, os seus defeitos e qualidades. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas qualidades. E aí a gente tem que estar sempre o quê? Aberto a enxergar o outro, aberto a mostrar para o outro também, né? E mulher ainda tem aquela desculpa. Ah, eu tô na TPM. Eu fiz tudo isso porque eu tô na TPM. É ou não é, mulherada? A gente É fala verdade. muito, a causa faz aquela briga, aquele escarcel todo e fala assim, ah, que eu tava na TPM. Tá? Então não é bem por aí. A gente tem que realmente parar, tentar sintonizar com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, dentro da nossa relação, para tentar entrar numa sintonia prazerosa. A Bíblia aqui da Aline também, complementando, né? A Bíblia vem ensinando muito sobre tudo isso, porém não gostamos muito de estudar manual. Vamos Pois é, estudar a pessoal. Bíblia, galera. Relacionamento é aquele livrinho que você vai, na verdade, você vai lendo e você vai reescrevendo junto, né? Porque o manual vai estar o quê? Aquelas aberturas para você escrever. Porque se todo mundo viesse com o manual, nossa, ia ser tão fácil ser mãe, né? Ia ser tão fácil ser irmão, ia ser fácil ser esposa, mas esse manual não vem completo. A gente vai redescobrindo dia a dia com a pessoa que está ao nosso redor. Na verdade, eu Descobrir que penso. homem também tem. E aí fala que é culpa TPM. dos hormônios. Pelo amor de Sim, Deus, não é tem, nada disso, tem, não. tem, tem, Mas tem, mas também é tem muito sim a falta. baixa. É falta também. Hoje a gente está com. As pessoas, no modo geral, elas se preocupam muito com o bem-estar delas e tudo, e pouco com o outro. E isso, para mim, reflete uma coisa assim: a gente tá num momento de deficiência de amor.
Porque se você ama a outra pessoa, você respeita ela. E você se amando, você se conhece, e aí você consegue fazer o bem pelo próximo, né? E o manual que a Aline colocou aqui é a Da Bíblia. vida. Sim, sim. Isso. Que lá, né, tem muitos exemplos do que fazer, do que não fazer. E o que eu percebo hoje é que a maioria dos caras e das mulheres, eles acabam invertendo algumas coisas e aí tem essa confusão toda, porque às vezes o cara ele não tá querendo ou não, é aquilo que você falou no começo. As pessoas elas têm que estar inteiras para que aí elas somem, mas as pessoas elas buscam na outra o que ela não tem. E não é que ela não tem, que ela não teve na outra relação, porque aí vem como comparação. Aí entra a comparação que relataram aqui dos irmãos. Mas até nos relacionamentos a gente compara. Ah, no meu ex era assim. Ah, você está no mesmo caminho. Ó, você não pode ser assim porque meu ex era assim. A gente faz essas comparações. O ser humano tem esse hábito. Sim, ela já veio com um já buraco cava. e possivelmente a outra pessoa que ela achou que ia suprir esse buraco, às vezes a pessoa, no começo, ela pode fingir. Então, ali você tá enganada pela sua paixão e aí depois, mais pra frente, é frustração em cima de outra frustração. Então, a pessoa, pra ela entrar dentro de um relacionamento, ela tem que ter certeza de que ela tá redondinha. Inteira. Primeiro, ela tem que estar inteira. Então, assim, pessoal, tenho 36 anos, não tenho vergonha de falar isso, sou solteira até o momento, sim, tá? Mas hoje eu estou inteira. Hoje eu sei quem é a Marta na sua real essência. Hoje eu sei aqui todas as minhas qualidades e todos os pontos que eu ainda preciso evoluir. E esses pontos a evoluir, eu até falo, gente, se eu mudei muita coisa, qualquer pessoa consegue mudar, tá? Qualquer pessoa que queira mudar, tá? O meu perfil é de alta dominância, então totalmente impulsiva, pega, faz, eu sou uma pessoa que busca muito por resultados, então eu foco no resultado, eu chego lá no resultado, eu executo, eu resolvo a situação. Só que ao mesmo tempo eu era muito arrogante. Gente, quem me conhece agora, de uns 3 anos para cá, fala assim, Marta, como você era arrogante? Isso é impossível. Sim, é possível. Dentro do meu perfil. Mas eu melhorei. Ele não sumiu dentro de mim. Então a bruxa pode aparecer de qualquer momento? Não, não é isso. Eu identifiquei que ser daquele jeito não me fazia bem, né? Vamos casar a Marta, ai, Chico. Casa eu também, gente. Casa eu também, que eu tenho 30. Não me fazia bem agir daquela maneira. Então, assim, não era só o outro que sofria, era a Marta que estava sofrendo. Então, hoje, quando eu falo, gente, eu sou inteira. Hoje eu sei que eu estou na minha melhor fase, tá? Independente dessa pandemia, eu estou na minha melhor fase. A Andrea está perguntando aqui que a Andrea, sobre estar casado, estar inteiro é relativo, porque quando ela casou, ela achou que ela estava inteira. Mas também é um processo de evolução. Quem sabe ela estava inteira. Ai, gente, o Instagram vai cancelar essa live em 2 minutos. 2 minutos para responder. Ai, tá bom. Gente, e sorteio, gente. Vai ter, terminou essa live, eu vou postar no meu feed um sorteio que é da Marta. A Marta vai dar, né, toda uma consultoria maravilhosa. Marta, pode falar? De análise comportamental. Pode falar quanto que vale? Pode falar. R$2.500, gente, para você e para seu esposo. Andréa, vamos fazer isso daí, Andréa? Eu senti aqui, hein? Mas sorteio para todo mundo. É de coração, é de coração. Dá para responder em 1 minuto? Dá. Como é que eu sei que eu tô ou não tô preparada? Que eu não tô inteira? A sua pergunta já respondeu. Você Quando não a tem pessoa certeza. tem dúvida, significa que ela não tá. Não está inteira. Mas ela achava que tava quando casou. E o casamento, como que tá? Bom, agora ela viu que não estava inteira. Tá? Então, assim, quando gera alguma dúvida, tem muita gente que casa, às vezes, para sair do ninho familiar, né? Da casa do pai e da mãe. Se vai por causa disso, gente, atenção. Tenta morar junto primeiro, né? Faz o morar dentro de cada um da sua convicção religiosa. Pronto. Ok? Tá?
Mas aquele momento, isso, tentar conviver um pouco mais intensamente, tá? Ou dar uma pausa na relação. Porque se você tá com a intenção de casar só para sair do ninho do pai e da mãe ou da onde está sendo criado, já tá começando errado. Porque você tá fugindo de uma coisa para entrar em outra. Gente, a gente vai fazer outras lives, mas vai acabar agora em 5 segundos. Então fique espertinho, que eu vou postar agora no feed. Muito obrigada por todos vocês. Beijo!